Sejam bem-vindos a mais essa transmissão de homenagens aos nossos craques de ontem e de hoje. Transmissões de jogos e programas esportivos. Muita emoção sempre na programação, com boa resenha, dando valor devido aos nossos craques. Muita emoção. Começa o jogo. A galera já estava aguardando esse espetáculo que vem com muita emoção. Lá vem ele tocando a bola. Lance de perigo. Esse craque sempre deu alegria para a sua torcida. Lá vem ele tocando a bola. Lançou a bola na área. Ficou sozinho, bateu. Defendeu o goleiro. Lindo lance. Contra-ataque, deu contra-ataque, vem Ricardo Lopes, dominou, tabelou, pegou a defesa desarrumada, o sistema adversário aberto, invadiu a grande área, o gol tá aberto, o goleiro saiu, ele bateu! Fala galera, eu sou o Ricardo Lopes e o Esporte Coleções começa agora. Oi gente, tudo bem? Aqui é o Gleger que está falando, ex-goleiro. Queria convidar todos vocês aí a compartilhar, a participar lá do Esporte Coleções, redes sociais aí da galera, trabalho espetacular aí com ex-jogadores, com histórias de todos nós aí, tá bom? Um forte abraço a todos e valeu! Olá galera, aqui é o Nilson, ex-jogador de futebol, joguei por vários clubes do futebol brasileiro, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Inter, Vasco, entre outros grandes clubes do futebol. E convido todos a curtirem lá na página o Esporte Coleção e acompanharem as homenagens feitas aos ex-jogadores através dos álbuns de figurinha. Valeu? Um abraço, não esqueçam, hein? Acompanham lá pelas redes. Alô galera, aqui é o Tupanzinho Talismã. Convido a todos a curtir a página Esporte Coleções e acompanharem as homenagens feitas aos ex-jogadores. Valeu? Um abraço a todos. Aí galera, participe lá, hein? Do Esporte Coleções do Ricardo Lopes, hein? Tá bom? Tamo junto aí, grande abraço. Aqui é o Júnior, tô aqui com o Ricardo Lopes, aqui com Esporte Coleções, olha os álbuns aqui, se ligam e se divirtam, tamo junto. Estou aqui recebendo este álbum de figurinhas 2020 da Panini, da Esporte Coleções, e quero aqui agradecer a presença do Ricardo. Tamo junto, galera. Faça igual o Euler, veja aí as nossas homenagens aí com os craques do passado. Hoje é a honra de estar aqui na casa do Filho do Vento. Um abraço a todos. Fala aí, galera. Eu, velho Banco Vampiro, tá passando aqui, ó, pra dar uma deixa aí pra vocês, ó. Siga aí o Esporte Coleções. O nome aqui é fera. Uma energia vários ex-jogadores. Tamo junto. Valeu. Fala, galera, tudo bem? Passando aqui pra falar pra vocês. Segue lá o Esporte Coleções. Valeu? Tamo junto. Valeu. É isso aí, galera. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Esporte Coleções. Toda semana a gente aqui traz aqui uma figurinha. Uma figurinha Legends. A gente fala muito agora na Copa do Mundo, né? Que você tá tirando aí a sua Legends. Toda semana a gente traz um Legends aqui. Aquele jogador que fez história no clube. Aquele jogador que a gente não pode deixar passar desapercebido. Saiu no álbum de figurinha, ele vem para cá. A gente tem uma história para mostrar. A gente tem uma história para manter viva, porque depois fica aqui no canal, né? Para ele, para a família dele, para os amigos, para os filhos, para os netos, bisnetos. Olha aqui, ó, quantas figurinhas eu saí na minha carreira. E vem ganhando aí mundo afora. Já estamos quase no número 70 jogadores passando aqui no nosso canal. Toda segunda-feira a gente tem o Bola Redonda com o Nilson. E no decorrer da semana eu trago aqui esses Legends das figurinhas. E aí eu quero fazer um desafio. Será que o nosso convidado de hoje, o Rodrigão, lembra das figurinhas que ele saiu nos álbuns? Será que ele tem essas figurinhas? Vamos ver, vamos chamar o nosso convidado de hoje. Boa noite, Rodrigão. Seja bem-vindo ao Esporte Coleções. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí. É uma pergunta difícil. Eu não sei se eu consigo lembrar de todos os álbuns que eu saí, né? Eu já sou uma figura, né? Uma figura carimbada. Mas como figurinha de fato, uma cromo, né? Eu não me recordo muito bem, não. Vou precisar da sua ajuda. Vamos lá, o desafio feito, a gente gosta aqui. Olha, Rodrigão, vou ser sincero com você, que você me deu um trabalho, viu?
buscar a sua história nos álbuns de figurinhas me fez voltar no tempo e vai para a Europa, volta para o Brasil, vai para os campeonatos nacionais, vai para o Brasileirão. O negócio foi top, viu? E é legal que a gente volta, né, e ver algumas informações, dúvidas que, obviamente, quando você faz esse acervo, você fica com dúvidas, e aí, nesse bate-papo, a gente vai tirar, obviamente, essas dúvidas. Quem jogou com você? Por que você não saiu em outros álbuns? Machucou? Estava fora do Brasil? E aí a gente vai começando a encaixar esse quebra-cabeça. Antes de mais nada, Rodrigão, a galera que está entrando, fala um pouquinho o seu início de carreira, por onde você passou e qual foi o seu primeiro time profissional. Legal, eu comecei no futsal do Santos, daí de lá joguei 1 ano e meio, daí fui para as categorias de base, participei do famoso peneirão nos campos, não era de areia, já tinha gramado, mas lógico que diferente das condições atuais, dos CTs atuais que se encontram nos clubes brasileiros, e o peneirão envolveu aí 100 pessoas, mais de 100 meninos. Eu acabei... Isso aonde? No Santos. Lá no Santos, é. Tudo isso no Santos. Futsal no Santos, peneirão no Santos, e acabei sendo reprovado. Treinei 20 minutos e acabei fazendo um gol de bicicleta e sendo reprovado. Nossa. E a história é até um pouco interessante, porque o futebol não era o meu esporte predileto, eu gostava do vôlei de praia. E quando eu cheguei em casa, esperei meu pai chegar do trabalho. Quando ele chegou, ele, aí, filho, como foi lá? Falei, pai, acabei não passando, mas deixa pra lá, eu vou jogar vôlei mesmo. Ele falou, não, mas me conta, como que foi o treino? Eu falei, treinei 20 minutos, fiz um gol de bicicleta e não passei. Ele falou, você faz um gol de bicicleta e não passa? Na época, o treinador era o Manuel Maria, ele falou, não, vamos lá que eu vou conversar com ele e ver se ele te dá mais uma oportunidade. Daí ele conversou com o professor Manuel Maria, e ele perguntou, lembra do menino que veio aqui, fez um gol de bicicleta? Ele falou, eram tantos meninos que eu não me recordo, mas faz o seguinte, fala para ele vir treinar na semana que vem, que dele não vai treinar com ninguém de avaliação, ele vai treinar realmente com os meninos da categoria. Olha. Na época era o juvenil, sub-15, né? Não, na época sub-17. Sub-17, eu já estava com 15 para 16 anos. E no primeiro treino eu já fiz 2 gols e acabei já sendo aprovado, já ganhando o número do meu armário, o número da roupa e me tornei aí o jogador da base do Santos. E o seu pai foi com você, né, nesse segundo treino aí, ou não? Você foi sozinho de novo? Olha, não. Eu fui sozinho. Meus pais, os pais atuais vão me matar no que eu vou falar, mas é verdade. Então a gente já tem que falar. Meu pai estava trabalhando, né? O meu pai não era pai de jogador, meu pai era trabalhador. Então, entendi. Ele foi trabalhar porque o sonho era meu, não era dele. Exato. Então, como o sonho era meu, lógico, ele gostaria que eu seguisse carreira, até porque ele via em mim uma condição de se tornar um jogador. Então, novamente, daí fiz o treino. Quando eu cheguei em casa, ele chegou do trabalho e eu dei a notícia para ele. Que legal. E primeiro jogo profissional, quantos anos você estava e que ano que foi e com qual time você foi titular, saiu do banco? Fala um pouquinho para a gente desse seu início. As coisas aconteceram muito rápidas para mim, né, Ricardo? O que acabou acontecendo? Eu entrei no futebol tarde, né? No futebol de campo, entrei com 15 anos, então foi meu último ano da categoria. Depois eu já subi para os juniores, que eram 3 anos, e com 19 anos eu acabei indo para o profissional. Então minha estreia eu disputei a última taça São Paulo, a copinha hoje chamada, em 99, okay. E acabei disputando a Taça São Paulo e já com a promessa de já subir para o profissional com o treinador Emerson Leão, que já em 98 ele já queria que eu tivesse subido, mas não aconteceu, e logo após a Taça São Paulo eu acabei subindo e integrando o elenco profissional do Santos. Muito bem. E aí o seu primeiro jogo no profissional, Campeonato Paulista, foi brasileiro, como é que foi? Foi a Rio-São Paulo. Olha, famosa Rio-São Paulo, que da hora. Isso, contra o Fluminense no Maracanã.
Você estreou no Maracanã, Rodrigão? No Maracanã, eu joguei 15 minutos, entrei no segundo tempo, nós estávamos perdendo o jogo, perdemos, se eu não me engano, de 1-0, e meu segundo jogo já foi a estreia na Vila contra o Palmeiras. Você estreia no Maracanã e o seu segundo jogo já é um clássico? Já é um clássico como titular, né? Caraca. E daí eu acabei fazendo gol, enfim, foi bem legal, bem marcante. E isso acaba dando segurança para o atleta, né? Para o menino, né? Faz gol dentro de casa, né? Faz gol num clássico, levanta a moral, né? Dá segurança para o decorrer do campeonato, né? Você já acaba não tendo mais aquela pressão de fazer um gol, né? E os companheiros já começam a tocar mais a bola para você lá na frente, né? Até porque o meu caso era o centroavante, né? E o centroavante, ele vive de gols. Então, eu sempre coloquei na minha cabeça, tem que fazer gol. Independente se eu jogar bem ou mal, eu tenho que fazer gol, porque o 9 vive de gol. O Viola era o titular, eu não me recordo porque que o Viola não jogou esse jogo contra o Palmeiras, mas eu acabei iniciando a partida. E, lógico, dá uma tranquilidade, até porque não só pelo gol, eu atuei bem. Eu fui bem na partida aí. Como eu falei, se tratando de um clássico contra o Palmeiras, a Vila estava cheia porque era a reinauguração da iluminação. Então foi uma festa bem legal, ficou muito marcado para mim, principalmente porque iniciei nas categorias de base do Santos e se tornou um sonho, né? Virar jogador profissional. Muito bem. Vamos colocar na tela o primeiro álbum aqui do Rodrigão, 1999, olha a figurinha do Rodrigão, a figurinha parece um card, aparece ele inteiro. Você lembra desse álbum, dessa primeira figurinha, Rodrigão? Eu lembro, número 26, número de inscrição, Campeonato Brasileiro, e eu lembro muito bem, porque marca, né, primeira figurinha que eu saio no álbum. Era legal que a gente ganhava os álbuns, ganhava o álbum com todas as figurinhas para colar, né? Com o álbum completo. E perfeito. A gente ia para a concentração, a gente até numa conversa informal, né? Eu até te comentei isso, a gente iria para a concentração e ficava colando figurinha. Não, essa é uma delícia, né? E aí você tem... Aí passa o pai ver, a mãe ver, né? Todo mundo fica orgulhoso, né? Você virou uma figurinha. Realmente é uma coisa bacana. Mas a gente sabe que depois disso, né? O futebol acaba levando você para os seus objetivos e acaba perdendo um pouco nessa história, né, dos álbuns e figurinhas, né? Pelo menos 99% dos entrevistados aqui, Rodrigão, acabaram não tendo essa continuidade. Olha, sabendo de todo o acervo, né? Um ou outro acabou, alguém da família, né? O pai, a namorada, o irmão, a irmã, né? Cuidando desses materiais, né? Então, por isso que a gente gosta de relembrar e trazer. Esse time aqui de 99, aí você falou do Emerson Leão. Emerson Leão, ele subiu bastante molecada naquela época, né, Rodrigão? Subiu, já estavam em 98, um ano antes de eu subir, já estavam o Adiel, o Baiano, o Jean, o Eduardo Marques, o Gustavo Neri. Então já haviam alguns jogadores que estavam comigo nas categorias de base. O Fumagalli, o João Fumaça. Então foram jogadores que jogamos juntos nas categorias de base, Marcos Basílio, e que eu fui reencontrá-los no profissional um ano depois, né? E daí em 99 subiu eu não lembro quem mais que subiu daquela Copa São Paulo. Não sei se o Ceará subiu nesse ano também ou foi um ano depois. O Michel, enfim. Subiu bastante molecada. Boa. Muito bem, então esse é o primeiro álbum aqui. A gente vê aqui uns amigos aqui. Vamos passar para o segundo álbum aqui. Você aí vai para o Internacional. Eu estou olhando aqui, álbum 2000. O Rodrigão no Internacional. Como é que foi, né? Trocar de time, nessa experiência, né? Sair do Santos, no qual você tem todo esse início de história, e para um time forte também como o Internacional. O jogador quer jogar. Pelo menos era assim na minha geração. Eu queria jogar, independente do clube, eu queria estar sempre atuando. Lógico que com todo respeito aos jogadores da posição, no caso 99 o Viola, pela história que tinha. Sim.
Em 99, o Viola era o titular. Em 2000, o projeto do Santos era conquistar um título de expressão. E com isso, dentro da minha posição, acabou sendo contratado o Valdir Bigode, o Caio Ribeiro, o David estava subindo também das categorias de base, o Edmundo, o que mais? Nossa, muita Acredito gente, que né? esses. Muita gente. Eu vi que, para mim, o espaço ia ficar ainda mais curto, porque em 99 era o Viola, em 2000 já tinha, a concorrência já era maior. E apareceu a oportunidade de ir para o Internacional de Porto Alegre, numa troca com o Anderson, um volante, um Anderson alemão, que acabou vindo para o Santos e eu acabei indo para lá. E eu fui para jogar, porque quem estava saindo do Internacional, até sendo negociado com o PSG, da França, era nada mais nada menos que Christian, carinhosamente chamado pelos torcedores do Colorado de Jesus Christian. Exatamente, ele mesmo. Cara. Então a responsabilidade era muito grande, mas era aquilo, né? Só dependia de mim. E logo o meu início já foi muito bom. Então eu logo consegui conquistar o carinho e o apoio dos torcedores. Você toca num assunto bem bacana, né? Em 2000, digamos, um dos melhores momentos da sua carreira, né? Quando você vai para o Internacional e dali você tem até a oportunidade de jogar a Seleção Olímpica, né? Se não me engano, foi nesse período, né, da Seleção Olímpica que você foi convocado. E aí você vai para uma seleção brasileira, né, embora olímpica, mas a gente sabe a importância, né, que era para o Brasil até pouco tempo atrás ganhar uma medalha de ouro, né, e você ter uma base, né, olímpica que muitas vezes leva esse jogador para uma Copa do Mundo, né, dar continuidade na seleção brasileira. Conta para a gente um pouquinho dessa experiência indo do Internacional e tendo essa visibilidade com a seleção. Na verdade, eu fui convocado em 99, ainda pelo Santos. Eu fui convocado já em 99. Em 4 meses de atleta profissional, acabei sendo convocado para a seleção brasileira pré-olímpica. E daí eu fiz um gol, acabamos goleando os Estados Unidos por 7-0, acabei fazendo um gol, e iria sair a lista de 2000 das Olimpíadas de Sydney. E eu estava na relação para disputar as Olimpíadas, porém eu sofri uma lesão no braço, que acabei sendo cortado e não participando daquelas Olimpíadas. É triste, né? Era para você ir para uma Olimpíadas, né? Tudo certo, né, Rodrigão? E aí você, infelizmente, acaba não conseguindo participar. Aí você tem essa boa passagem pelo Internacional e você retorna para o Santos, né? Porque você foi em empréstimo. E esse retorno foi bom ou já tinha muita gente e você foi negociado lá para a França? Me fala um pouquinho dessa... Foi bom, porque eu voltei em outras condições. Como você falou, no Internacional, consegui ter uma sequência na temporada e acabei mostrando o meu futebol para o cenário brasileiro e mundial. Tanto é que quando eu volto para o Santos, eu volto numa condição diferente, numa condição, lógico, de não titular absoluto, mas com uma outra moral. E aí isso me credenciou a iniciar realmente uma competição, que foi o Paulista, e ali tinha de atacante o David e o Dodô, e é aquilo, né? 3 praticamente jogadores da mesma posição. O Geninho teve que encaixar os 3, e foi o que aconteceu, encaixou os 3 acabaram atuando, nós fizemos aí muitos gols no Campeonato Paulista, chegamos numa semifinal de Campeonato Paulista, e aí eu recebi uma proposta para ir para o futebol europeu. Acabei indo para o futebol europeu. Vamos ver aqui se a gente conseguiu, né? Se eu tenho no meu acervo. Eu tenho o álbum da França. Como não ia ter, né? Vou mostrar para a galera aqui, né? O pessoal cobra, né? Quando fala, Ricardo, você não tem a coleção do campeonato. Tem o campeonato francês, italiano, português, alemão, espanhol, italiano, né? E eu fui buscar meus álbuns do campeonato francês, porque muitas vezes quando o jogador brasileiro vai, dependendo do período, né, que ele vai, ele acaba não saindo no álbum. Aí eu fiquei muito contente quando eu vi você no álbum do campeonato francês. Falei, eba, vou mostrar para a galera, não sei se o Rodrigão lembra do álbum, mas eu vou mostrar para quem não sabe da sua passagem no futebol francês, né? Eu não lembrava e acho que eu nem vi esse álbum, nem tive acesso a esse álbum, mas legal essa figurinha. Que legal, do que bom. Saint-Étienne, muito bacana, parabéns, cara.
Muito bem, eu agradeço. E me fala uma coisa, e para o futebol europeu, né? Isso é bacana, né? Você era um jogador olímpico, embora não jogou Olimpíadas, mas né, você tem, isso marca a sua carreira, você foi um jogador olímpico, um goleador por onde você estava passando no momento e vai para a França, né? Você tem uma temporada lá. Como foi a adaptação? Você chegou jogando, teve oportunidade? Fala para a gente um pouquinho dessa passagem sua para a França. Eu cheguei jogando. O Saint-Étienne, na época, estava na segunda divisão do campeonato francês. Era até então a equipe com maior título do país, né, do campeonato francês, devido ao Platini. E eu estava indo para o lugar do Aloysio Chulapa, que estava indo para o Paris Saint-Germain. Então estava o Alex Dias em negociação, também com o Paris Saint-Germain. Na verdade, o meu problema não foi nem de adaptação, tá? O meu problema, França, era um país que, na verdade, quando eu recebi a proposta quando o Santos me apresentou 3 propostas, foi uma escolha ir para a França, porque eu tinha uma da Itália e uma da Suíça, e a França foi a minha escolha. Então, o processo de adaptação sempre quis... Você lembra quais eram os outros clubes da Itália e da Suíça? Da Itália era o Bolonha, e da Suíça, não sei se era o Basel, eu não lembro muito bem. Mas eu tinha essas 3 propostas, e acabei indo para a França, porque a França havia conquistado o Mundial recentemente com a seleção, e o futebol estava em ascensão. Verdade. Mas o meu problema não foi a alimentação, porque a comida é maravilhosa. É verdade. Não foi a língua, porque por mais que seja um pouco difícil, tem muita palavra latina, então eu consegui aprender com 4 meses, lógico, depois eu perdi a prática. Hoje eu não entendo mais nada, poucas palavras eu sei. Foi mesmo onde realmente acabaram sumindo alguns valores da negociação. Ixi. E eu acabei realmente indo conversar com o presidente, enfim. Resumo da ópera, acabei rescindindo o contrato com o meu empresário, que não conseguiu localizar toda essa quantia. E eu tive uma lesão psicológica de pubis, onde eu não consegui recuperar e eu não consegui jogar na França, até pela pouca idade que eu tinha, 19 para 20 anos. Não, de 20 para 21 anos. Muito novo. Então eu não tive ninguém que me orientasse nesse sentido. Você foi sozinho para lá com o empresário ou foi com família, Rodrigo? Não, eu fui com família, mas eu acabei me desligando do empresário, e é o que eu tento passar hoje para os jogadores mais jovens. A importância do empresário na vida desses meninos. Não só de negociação, mas também de orientação. Perfeito. Porque até hoje eu vejo empresário que pensa só realmente nele, não pensa no atleta, pensa em só negociar o atleta, porque é onde ganha o seu dinheiro, né? Que é na negociação, ganha. Sim. E o atleta acaba não criando uma identidade com o clube. Então eu falo para eles bastante para ter muito cuidado com a escolha, que isso é importantíssimo. Você tocou num ponto importante, porque eu faço aí o Bola Redonda toda segunda-feira com o Nilson, e a gente sabe que ele teve o Juan Figuer, né, como seu empresário, né, e ele passou por 27 clubes, e falou que ele não teve uma identidade com o time, né, Rodrigão? Porque a cada 6 meses o Juan passava ele para um outro clube. E isso, ele falou que acabou o Juan Figuer ficando com a maior parte do dinheiro dele, né? E ele acabou perdendo muitas oportunidades. Ele faleceu, acho que ano passado, né? E o Nilson até então estava, ou não sei como ficou agora, ele estava na justiça contra o empresário para reaver muitos valores que, infelizmente, ficou com o empresário. É esse tipo de feedback que você tenta passar para os meninos, para os pais,
a importância, os alertas de ter um empresário? É isso, Ricardo. É isso que a gente tenta passar. Mas eu vou te ser bem sincero. Eu não sei se até os atletas e os pais, eles estão preparados para um modelo de gestão que é a que eu acredito, tá? Por ter sido jogador, por ter passado por isso que eu passei, que foi de ser enganado pelo empresário, de ser ter um desvio de uma verba que teria que chegar nas minhas mãos. Por quê? Porque eu sinto isso hoje. Quando você fala a verdade, eles meio que se afastam. Eu até brinquei falando sério com o pai de um atleta, falando, na boa, vocês gostam de escutar mentira. Porque a verdade, as pessoas que realmente alertam vocês sobre o que é, sobre o que acontece, sobre o que é o futebol, vocês meio que criam uma certa distância. Então, lógico, eu não vou mudar o meu modelo, o meu perfil, o meu caráter, mas o pai de atleta e o atleta, ele está feliz com aquilo que ele gosta de escutar e não o que realmente tem que escutar. Perfeito, falou tudo. É bem por aí mesmo, tem que realmente alertar. Bom, voltando aqui para os nossos álbuns de figurinha, gente, o Rodrigão não lembrava, nem sabia desse álbum. Ó, mais um aqui que a gente conseguiu surpreender. Olha, esse é um dos nossos objetivos, né? Surpreender os nossos entrevistados. E aí, passando da França, aí eu fui buscar, né, dentro da sua carreira, qual foi o próximo álbum, qual foi a próxima figurinha que você saiu. E aí você teve uma passagem no Botafogo, não tem você no Botafogo, mas tem você no Guarani, né? E esse álbum aqui é o Super Craques do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro. Então aqui em vários outros jogadores aqui, você era o craque do Guarani. Guarani que a gente sabe que se você foi craque é porque realmente você teve aí uma passagem interessante. Fala um pouquinho de jogar no time de Careca, Zenon e tantos outros feras, né, ir para Campinas. Pô, Neto, Djalminha, tem Luizão Amoroso. Luizão Amoroso, nossa, e por aí vai. Daí vamos para os mais recentes, Paulo André, Dracena, Elano, Renato, vixe, vamos ficar aqui até amanhã. O Guarani sempre foi um bom revelador de jogadores. Infelizmente, agora está passando por um momento delicado, mas o Guarani sempre formou bastante atletas. E nesse ano de 2003 foi um ano onde o Guarani apostou, fez uma mescla, né, de jogadores experientes com revelações. De experiente nesse time tinha eu, tinha o Lúcio Bala, tinha o Esquerdinha, o Jean Goleiro. Nossa, realmente. O Rui, Bruno Quadros, Marquinhos, meia que jogou no Flamengo, Wagner, atacante que jogou no São Caetano, Rinaldo, Fortaleza, Leandro Guerreiro. Então, um time bom. Muito bom. Tinham muitos jogadores experientes. E daí estava surgindo a base. Quem que subiu da base? Subiu o Alex, meia ex-Corinthians, ex-Inter, Paulo André, zagueiro, de Nelson, meia. Nossa, de Nelson. William Bigode. Então tiveram alguns atletas que realmente tiveram, e a gente abraçava esses meninos. Então foi criada uma mescla muito interessante, muito legal, onde acabou dando certo. Nós fizemos um bom campeonato paulista e um bom campeonato brasileiro. E eu consegui fazer um bom ano no Guarani em 2003. Muito bem, olha só, galera, que legal. Esse aqui é o Super Craques de 2003. E aí você tem o Rodrigão também no Campeonato Brasileiro, ó, o álbum do brasileiro aqui, trazendo um pouquinho essa galera que o Rodrigão mencionou, o Lúcio Bala ali, o Marquinhos, que jogou aí no Flamengo, realmente craque de bola. Lembra desses dois álbuns que eu passei do Guarani? Esses dois você lembra, né? Lembro. Eu tenho esses dois. Eu tenho o Paulão, o zagueiro, que jogou no São Paulo. Paulão conhecido pelo desmaio, né? Não comeu, acabou Exato. Desmaiado, né? É verdade. Bem lembrado. Olha só, Paulão. Imagina depois a resenha, né, em cima dele, né?
A zoeira. Eu ia usar um termo aqui, mas que não pode mais, eu tenho que tomar cuidado até com o que se fala hoje no mundo atual. Eu vou falar verdade. O grandalhão Paulão. É isso. Mas o grandalhão Paulão acabou tendo um desmaio. Que da hora. Olha só, jovem ainda, né? Olha, a gente sempre fala aquela brincadeira, né? Você tá diferente, os cabelos continuam os mesmos. Não, o seu cabelo evoluiu, melhorou, né? O negócio aí deu uma rejuvenescida, né, Rodrigão? Você pode reparar que da França para cá vai melhorar, são os produtos. Trouxe bastante produto francês para o cabelo, para o rosto. Sensacional. E não parou mais, né? Não paro mais, não. Que da hora. Bom, resenha, brincadeira à parte, muito bacana realmente esse elenco do Guarani, como você falou. E é uma satisfação quando a gente começa a mexer com esse material e começa a ver realmente os caras que jogaram com você. Mas antes da gente passar para o próximo, tem um amigo, acredito que você falou com ele hoje, mas a gente sempre coloca aí alguns vídeos, alguém quer falar, quando a gente manda nas redes sociais, a gente vai fazer uma entrevista com o jogador, e ele mandou uma mensagem aqui, vamos colocar na tela. Fala, meu amigo Ricardo, da Esporte Coleções. Tô sabendo que hoje vai ter uma grande resenha, né? Resenha com o grande artilheiro Rodrigão, ex-Santos, Palmeiras, um grande irmão, um grande amigo, parceiraço. É isso aí, então aproveitem a resenha, né? E sucesso sempre. Rodrigão, um dos cabelos mais bonitos do futebol brasileiro. Que topete, hein, Rodrigão? Grande abraço, meu irmão. Esse ali é um traíra mesmo. Não Mas tem posso como falar? não colocar. Não tem. Esse é um amigo. Esse é um amigo. Eu não conquistei muitos amigos no futebol. Por mais que eu tenha passado em muitas equipes, foram poucos o que eu conquistei. E esse eu posso chamar de amigo. Sempre que eu posso, a gente, também alguns dias atrás, nós estivemos juntos, né? Num dos camarotes de um clube de São Paulo. E esse é um cara do bem, um amigo mesmo. Sempre que a gente pode, ele está aqui pela Baixada Santista, a gente se encontra. Tem evento aqui que a gente faz, ele está presente. Então, é muito legal ter a amizade dele. Agora, olha, sacanagem você falar do meu topete. Eu coloquei para você, ó. Ele não ia deixar passar essa, não ia deixar. Ale, registrado aqui, muito obrigado pela parceria também. As suas palavras eu faço a minha também. A gente acaba, né, principalmente quando a gente faz esses quadros, Rodrigão, a gente acaba se aproximando, né, do atleta, pelo carinho, né, toda a dedicação que a gente quer passar por esse material, né, deixar esse arquivo, e a gente acaba fazendo amizades, né, no futebol, isso é normal, né? E o Ale é um cara que, igual você falou, a gente esteve junto lá no São Paulo. Ricardo, você vai vir hoje? Você sempre te convido, você não vai? Eu falei, tá bom, eu vou, Ale. E é bom, né, estar perto das pessoas que gostam da gente, que curtem o nosso trabalho, né? A gente se sente também valorizado, né? E é uma troca muito bacana, né? Então, um abração lá para o nosso amigo Ale. Vamos ver o próximo, galera. Antes disso, eu dar boa noite para você, Fernando Mazoca, da Vila Ema, mandando um abraço, o Lucas de Calcaia do Alto mandando um boa noite, o Richard também, o José Wilson, boa noite, Ricardo e Rodrigão, boa live para vocês, a galera mandando. Galera, tenho 123 mais ou menos aqui na nossa live, 110 likes, falta o seu like aqui. Um público para sexta-feira à noite, a gente está com um bom número de galera nos assistindo. E vamos continuar aqui, que tem mais alguns álbuns e figurinhas aqui do nosso Rodrigão recebendo hoje a homenagem. Depois do Guarani, qual foi o próximo álbum que a gente pega? Santo André. Obviamente, depois do Guarani, você foi para Portugal. Eu fui lá nos meus álbuns do Campeonato Português, não tinha você. Falei, que pena. Teve no francês, mas não teve no português. E aí você vai para o Santo André. Esse álbum aqui é o Santo André na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a gente sabe que você tem uma história interessante no Santo André, né? Eu queria que você falasse para a galera um pouco do que você conquistou, como foi a sua passagem pelo Santo André. Ricardo, interessante porque tem uma palavra que eu levo comigo, isso é berço, não adianta. É gratidão. Então, quando eu saí do Santos, eu poderia ter colocado o Santos na justiça por vários motivos depois.
Não, Santos foi quem me revelou. Santos foi uma equipe que eu tive um carinho, que hoje eu tenho um carinho especial. Nada disso. Depois, eu fui para o Marítimo, como você citou, em 2004. Joguei o Campeonato Português e acabei me lesionando. No final da temporada, eu acabei tendo uma lesão, uma entorse de joelho. Vim para o Brasil, fui diagnosticado, não precisava ser cirúrgico. Voltei para Portugal, eles queriam me operar. Eu falei, olha, se não tem necessidade de abrir meu joelho, eu não vou operar. Eles falaram, ó, então nós vamos rescindir o seu contrato. Falei, não tem problema, pode rescindir, eu abro mão, se eu não me engano, era 3, 4 meses. Ok. E eu tinha ainda de contrato, eu abri mão do valor para ir para o Santo André, com a condição de me tratar no Santo André e jogar uma Libertadores em 2005, um Campeonato Brasileiro de Série B, um Campeonato Paulista. Então, o calendário do Santo André era muito bom. É verdade. E eu acabei indo para o Santo André e foi uma escolha muito legal. Porque daí eu já com um empresário, né? Eu já tinha um empresário que me trouxe para o Santo André e acabamos jogando uma Libertadores. Eu fui vice-artilheiro da Libertadores, não do time, mas da Libertadores, jogando só a primeira fase. O artilheiro, se eu não me engano, foi o Ricardo Oliveira, atuando pelo São Paulo. E nós não passamos de fase por causa de um ponto, se eu não me engano. Acabou passando o Cerro Porteño e o Palmeiras. E ali no Santo André nós quase subimos da Série B para a Série A, nós fizemos um bom campeonato paulista e despertou o interesse de outras equipes. Então o Santo André, eu fui muito grato pela minha passagem no Santo André. Um time pequeno, né, de São Paulo, do ABC aqui de São Paulo, um time que havia ganhado a Copa do Brasil. E você realmente joga a primeira divisão do Paulista, você joga uma Série B que é difícil, uma Libertadores, e todos os campeonatos, de alguma forma, foi bem o Santo André, e como você mencionou, a Libertadores, por causa de um ponto, não vai para outra fase, realmente assim, é um resultado histórico para o Santo André, foi um ano bom, como você mencionou, e você fazendo gols, né? E você não precisou operar, né? No Santo André? Não precisei operar. Eu fiz não precisou, né? Não, fiz o tratamento conservador e acabou dando certo. Olha, hoje tá, o meu médico aqui de Santos, o doutor Thiago Ribeiro, ele sempre fala, olha, tem que operar esse joelho. Mas agora ainda? Não, mas ele brinca. Eu deixo as coxas fortes, procuro deixar as coxas fortes para aguentar a brincadeira aqui. Excelente, muito bem. Aí você tem essa passagem do Santo André, achei legal. Achar essa figurinha de todos os jogadores. Antes de passar para o próximo, para um campeonato brasileiro, né, e uma Libertadores, obviamente o Santo André trouxe outros jogadores também de alto nível como você. Você lembra mais ou menos quem foi a base desse time? Pelo que eu estou vendo ali, ó, nós temos o Ângelo, que fez sucesso na Itália, o Dedimar, que jogou no Palmeiras, o Leandrinho, que jogou na Ponte, o Richarlison, que jogou em vários times, mas foi identificado no São Paulo, hoje é comentarista, o Fernando, o volante Fernandão, o Ramalho. Nossa, Ramalho, cara. Então, esse jogou muito também. O Sandro Gaúcho, que era o centroavante também. Então, tinha o Fumagalli, estava lá. Então, tinha um elenco bem qualificado. Muito bem qualificado mesmo. Foi realmente um ano muito bom para o Santo André. Vamos para o próximo. Tem próximo? Tem, o Rodrigão no Vitória. Obviamente, aí já teve a sua passagem pelo Atlético Paranaense também. Bacana. Tem você, Palmeiras e Vitória, né? E eu vi aqui um time também, vi Ramon aqui, né, que jogou no Vasco. Para mim, assim, dispensa o comentário. Time bom esse também, né? Time bom. Ali tem o Ramon, tem o Marquinhos, que estava sendo lançado naquela época com o treinador Wagner Mancini. Fez um bom campeonato brasileiro. O Ney, goleiro. O Marco Aurélio, figura, lateral direito. Se eu não me engano, o zagueiro, o Batatais, né? Também joguei com ele. O Batatais é aquele que jogou no Guarani também?
jogou no Guarani, Isso. o Marco Antônio que jogou no São Paulo, enfim, tinha um elenco bom, tava o Ricardinho, meia, quem mais? Viáfara, goleiro, o Léo zagueiro, que foi zagueiro do Atlético Mineiro, Léo Silva, Renan, volante, então, o Renan que nós encontramos lá no camarote. Isso, Renan, verdade. Então era um time muito bom, viu, Ricardo? Olha. Timaço. E o seu cabelo aqui estava começando a mudar mesmo, né? Tô vendo aqui que cada figurinha aqui você está inovando, né, Rodrigão? Me falaram na França que levaria 2 anos para o cabelo ir ganhando um formato. No terceiro ano ele já estava assim, já estava crescendo, já estava começando a ficar bom. Olha só, tá vendo? Rapaz, você vê aqui a mudança, galera. Olha só a mudança na fisionomia, no visual do Rodrigão, cara. O futebol vai melhorando, a fisionomia também. Rapaz! Tem tempo para uma historinha rápida nesse... Claro! Você é homenageado. Ricardo, de várias histórias que nós tivemos que eu tive no Vitória, um elenco sensacional. Um dos melhores elencos a nível de amizade que eu tive na minha carreira. Todo mundo se dava, todo mundo brincadeira, enfim. E isso não quer dizer que não trabalhava duro e conquistamos resultados. Campeão baiano, chegamos bem no brasileiro. Enfim, tem uma história bem legal que nós chegamos na classificação do Campeonato Baiano. Lá se eu não me engano, não tinha final, eram pontos corridos. E no primeiro era turno e retorno, né? Ficaram, se eu não me engano, 3 ou 4 equipes de um lado e 3 ou 4 equipes do outro. Então, um contra o outro. O melhor do geral era o campeão. O primeiro jogo contra o Bahia foi em casa, foi no Barradão. Nós acabamos perdendo, se eu não me engano, de 3-0, 3-1, enfim. Nossa. Levamos um sacode. Porém, ficou de fora desse jogo eu, o Marco Antônio, o Ramon e tinha mais, se eu não me engano, o Ricardinho. Putz, bastante. Isso. E nós tínhamos ainda uma semana para enfrentar o jogo de volta contra o próprio Bahia, que seria em Feira de Santana. E a imprensa baiana, lógico, batendo da goleada que nós havíamos sofrido no Barradão. E o que nos deixou mais revoltado foi que os atletas do Bahia acabaram dançando a música na época aquela que era Senta que é de Menta, e dançou para nossa torcida. Putz. E eu, Ramon, que éramos os jogadores mais experientes, vamos ficar quieto a semana inteira, vamos trabalhar, que tem um jogo de volta. Tá bom, trabalhamos, não damos entrevistas, só treinando. Jogo de volta, a gente na reza, eu com um copo de água na mão. E antes da reza, alguém quer falar alguma coisa? Eu sempre gostei de falar. Eu peguei o copo e joguei na cara de um dos jogadores. Caramba. Lógico que eu escolhi o mais fraquinho, né? Ele me olhou, ele ficou me olhando assim com raiva. Eu falei, você tá com raiva de mim? De mim? Os caras vão na tua casa, bagunça a tua casa, te xinga, dança música, lógico que não com essa tranquilidade. Sim, com aquela intensidade, né? Vocabulário educado. Sim. E você tá com raiva de mim, que treino todos os dias contigo, janto contigo. Então faz o seguinte, essa raiva leva para dentro de campo, mas não para ser expulso, para jogar futebol. Boa. Daí eu falei, agora estamos no jogo. Legal. Resumo, nós revertemos o placar e acabamos classificando e decidindo a vaga em casa e acabamos sendo campeão. E daí dançamos a música Chupa que é de uva. Ótimo. E daí ficou marcado isso aí. Pô, fantástica a resenha, que bom trazer essa história. Você foi muito feliz. E é interessante você trazer essas histórias, Rodrigão, porque às vezes a gente sabe do resultado, mas não sabe esses bastidores, né? Como é que você reverte, né? Esse já ganhou, né, de um time. Eu recordo um pouco antes, quando o Corinthians e Palmeiras decidiu um título que o Viola imitou o porco, e parece que ganhou, o Palmeiras foi lá e sacudiu lá, reverteu e foi campeão. Então a gente, né, lembra, né? Não dá para você brincar com isso, né? Uma torcida já grita é campeão.
porque são um jogo ida e volta, né? São 180 minutos, né? Tudo pode acontecer no futebol, né? O futebol não é um mais um são 2, né? Não, tudo muda, né? Até o juiz apitar, a gente sabe que tudo pode acontecer, né? Então essas histórias são muito, muito bacanas mesmo. Muito obrigado por compartilhar conosco essas histórias. Vamos ver se tem mais, Rodrigão? Porque assim, galera, o Rodrigão depois, Vitória, aí foi para o futebol paulista, foi jogar no Guaratinguetá, depois você foi para o México, né? Eu falei, como assim foi para o México, né? Jogou futebol mexicano, pessoal apaixonado lá. Eu não tenho a figurinha do México, mas eu queria saber um pouquinho como foi a sua passagem no México. Eu fui para o México em 2010, 9 para 10, temporada 9 para 10. Eu saí do Guaratinguetá e acabei indo para lá. Futebol mexicano, que eu tinha vontade de jogar, porque era bem parecido com o futebol brasileiro. E eu acabei indo para o Índios do México, da cidade de Juárez. Na época, eu nem tinha pesquisado isso, só fui. Na época, era uma das terceiras cidades mais violentas do mundo. Tem até um jogo game que é esse nome, que não sei se você já viu no PlayStation. Cara, por isso que eu falei, cara, o que ele foi fazer lá em Juárez? Tá louco? Devido ao narcotráfico. Tinha toque de recolher. Dava 10 horas da noite, passava uma sirene. No começo eu ficava, o que é isso? Não, você tem que recolher. Eu falei, como assim? Não, tem que ir para casa. Eu falei, mas por quê? Não, porque aqui é violento, é perigoso. E realmente foi. Eu fiquei 6 meses lá. O clube acabou não conseguindo terminar a temporada. Acabou falindo. E eu acabei perdendo o contrato e retornando para o Santo André em 2010. Que loucura. Mas foi uma experiência interessante, né? Todas são, né, Ricardo? Todas são, né? Em todos os clubes que eu passei, né? Nem você falou do Nilson, eu também, infelizmente, eu não criei uma identidade com um clube só por causa disso, porque a gente queria sempre estar jogando e não se contentava em ficar no banco. E como apareciam as equipes, a gente saía. E não criamos identidade. Então, cada clube tem a sua história e eu agradeço muito ao Papai do Céu por ter me dado essa oportunidade. Não, você está certo, é isso mesmo, são boas oportunidades. Aí foi para Santo André, foi para Goiás jogar na Napolina, jogou no Independente, foi para o Aimoré, aí começou, né? Portuguesa Santista, Jabaquara, São Carlense, lá o São Carlos, Portuguesa Santista novamente. Aí você foi passando por clubes até chegar em 2016 e finalizar a carreira. A gente sabe que para muitos atletas, Rodrigão, falar assim, parei é difícil, né? Se organizar para parar, né? E falei, o que eu vou fazer da vida daqui em diante? Né? Ter um planejamento financeiro, um planejamento de atividades. Quando você decidiu parar, você já estava preparado psicologicamente para parar ou foi uma contusão? Fala um pouquinho desse final de carreira. Na verdade, os últimos clubes, já em 2012, que eu joguei ainda pelo Jabaquara, em 2013 foi a minha primeira passagem, se eu não me engano, pela Portuguesa. 2012 acho que foi Jabaquara e Aimoré. Ali eu já estava pensando em parar. As outras equipes que eu vinha jogar depois foi mais pela amizade que eu tinha com, por exemplo, com o São Carlos. Foi um pedido do Aloísio, tava o Nenê Belarmino, tava o Rodrigo Santana, enfim. Então, lógico, fui para ajudar, mas já sabendo que em algum momento eu iria parar. Depois na Portuguesa Santista igual. E eu sempre me cobrei, eu nunca treinei meia boca. Então, eu sempre treinei no máximo. Mas eu já vinha ali sabendo que a qualquer momento eu iria parar de jogar. Tanto é que eu já comecei a me preparar da parte de estudos, comecei a fazer alguns cursos, e isso me credenciou em 2015, se eu não me engano. Em 2015 foi quando eu fiz o curso, quando eu assumi a gerência de futebol profissional da Portuguesa Santista. Ali, então, a sua última passagem na Lusa Santista já foi sabendo que dali, eu vou jogar aqui, fazer alguma coisa, mas se preparando para assumir um cargo
mais administrativo, pegar toda a sua experiência, né, como jogador e ajudar a Portuguesa Santista de alguma forma. Aí você ficou quanto tempo na Portuguesa Santista? Fiquei uma temporada, o time acabou não subindo e eu sempre tive vontade de conhecer os Estados Unidos, de morar nos Estados Unidos, não de conhecer porque meu filho mais velho, ele morava lá desde cedo, certo. Mas sim de tentar uma experiência nova. E acabei em 2016 indo morar nos Estados Unidos, fiquei lá 2 anos, bem legal também, uma troca de experiência, tive bastante relacionamento, principalmente com o pessoal do Orlando City, enfim, muitos ex-jogadores estão morando lá atualmente, em Orlando, na Califórnia. E fiquei 2 anos e acabei retornando e tendo um convite para trabalhar com o Daniel Aquino na empresa dele. E hoje o seu trabalho é voltado com futebol, né? Voltado com futebol. A empresa do Daniel, a The Aquino Sports, é uma empresa que representa atleta, tem 2 braços, né? Representa atleta e cuida do futebol do Jabaquara, em parceria com o Jabaquara. Então, hoje, eu faço essa parte de supervisão, né? Ajudo na parte de supervisão das categorias de base do clube e cuido de toda a gestão e logística dos atletas da empresa. Muito bem. Galera, você que está chegando agora, nós estamos com o Rodrigão, uma história fantástica. Trouxemos aqui as figurinhas que ele saiu no decorrer da carreira. E aí, tem aqui 2010 ainda Santo André. Opa, eu pensei que já estava acabando, que já era o último, não. Ainda nós temos aqui o Santo André. Que legal. Já mais 2009, né? Campeão 2010, aqui o Brasileiro 2010. E aí eu estou vendo aqui uns rostos aqui conhecidos. Você lembra desse álbum aqui, Rodrigão? Lembra também, isso né? Aí eu lembro, sim. Brasileiro. Série B, se eu não me engano, Série B, né? Série B. Isso, Brasileirão Série B, mas 2 álbuns, né? Quando a gente mostrou aqui você no Santo André, né? Um que é o time inteiro e esse daí você aqui realmente já todos os jogadores. Bem legal trazer aqui. E aí o Rodrigão aqui realmente a fisionomia vai mudando mais um pouco. Hoje está de barba, né? Mas a gente vê aqui um álbum muito da hora esse aqui de 2010, galera. Olha que bacana. Daqui depois que você voltou do México, né? Voltei do México, nós fizemos um baita campeonato paulista, chegamos na decisão contra o Santos e acabaram saindo muitos jogadores para grandes equipes e eu fiquei para a disputa do Brasileiro, eu e o Júlio, o goleiro, enfim, alguns atletas acabaram ficando, mas eu acabei nem permanecendo todo ano, porque daí eu joguei pouco Brasileiro, joguei só o início, porque eu recebi uma proposta realmente do Anapolina, porque na época o futebol goiano, a Federação Goiana contratava um jogador para colocar em cada time do interior. E eu fui contratado pela federação para jogar pelo Anapolina. Pelo Anapolina. E aí você foi. Mas olha que legal aqui, galera. O Rodrigão aqui, um álbum diferente, bordas douradas aqui na figurinha. Isso hoje é uma coisa diferente dos álbuns. E você que chegou agora, olha só, vamos trazer aqui esse retrospecto aqui do Rodrigão, 99 no Santos, 2000 no Internacional, 2001/2002 no Saint-Étienne, Super Craques no Guarani, Brasileirão de 2003 Guarani, aí você tem 2006 Santo André, 2008 Vitória e 2010 Santo André novamente. Olha só que bacana. Então aqui um resumão aqui do acervo do Rodrigão. Mas antes de acabar, Rodrigão, tem eu vou até voltar aqui um slide aqui que mostra você no Internacional. Tem um amigo aqui que jogou com você no Internacional e mandou uma mensagem aqui para a gente ver aqui no Esporte Coleções. Fala, meu amigo Rodrigão, prazer falar com você, poder mandar essa mensagem aí para você. Hoje está em resenha junto com o Ricardo aí, das figurinhas. E, cara, gente fina, viu, Rodrigo? Tenho certeza que a resenha do 6 vai ser top. Quero só lembrar um lance em 2000, quando nós jogamos junto no Internacional, jogo contra o Atlético Paranaense, que nós ganhamos deles lá dentro, na Arena da Baixada.
Foi um jogo que marcou a história. Nós tivemos história naquele dia, ganhamos desde 2-1 de virada. E você sofreu o pênalti. E eu fui lá e bati o pênalti. A gente empatou o jogo e depois a gente conseguiu virar o jogo. Rodrigo, prazer mandar essa mensagem para você. Beijo no seu coração. Deus te abençoe, Deus te guarde e te ilumine cada vez mais. É nóis, Rodrigão. Que legal. Que legal, cara. Que saudade desse cara, viu? Faz tempo que eu não encontro. Elivelton realmente relembrou muito bem esse jogo. Nós fizemos um bom campeonato brasileiro. Por pouco a gente não chega numa decisão aí contra seria contra o Vasco, né? Porque no confronto a gente enfrentaria o São Caetano. E contra o Atlético Paranaense eu acabei fazendo uma jogada de Neymar. Rodrigão ali estava inspirado, acabei pedalando, jogando para o fundo, nem sei como fiz aquilo. E acabei sofrendo o pênalti. E daí eu fui para a bola, o Elivelton, Rodrigão, posso bater? Eu falei, lógico, pô, eu sou da geração que eu respeito os mais velhos. Pô, ainda é o Elivelton, né, Rodrigão? Ainda mais o Elivelton quase não tem história. Eu falei, vai lá, caraca. E ele acabou fazendo, nós acabamos realmente virando o jogo. Aquilo nos deixou bem aceso na competição no Brasil. Era João Avelange, né? No ano de 2000. E foi bem legal. E também tem uma foto, eu tenho uma foto de jornal que nós tiramos lá, que ele tá de lado e sem ele ver eu dou um beijo no rosto dele. Mas eu não tinha visto que o fotógrafo tinha pego essa... Que legal. Tinha pego essa imagem. E daí ele colocou... A matéria foi o beijo do artilheiro. Bem bacana. Elivelton, que cara sensacional também, viu? Que da hora. Obrigado, Elivelton, sempre aqui com a gente, aqui ligado no Esporte e Coleções. Uma homenagem para você, Rodrigão. O Marcos Cassino está dizendo aqui, o narrador, reprisa o gol dele de bike. Um grande abraço. Não trouxemos, a gente traz álbuns e figurinhas. Imagens a gente não traz, mas bem lembrado, né? Gol de bike, lembrado aqui pelo palmeirense Marcos Cassino, sempre aqui com a gente aqui. Ele que é o narrador oficial do Esporte Coleções, que a gente foi fazer lá o Amigos do Ederson contra os Amigos de Narciso. Ele foi o narrador lá. Eu fiquei no comentário no gramado fazendo a resenha e o Cassino aí fazendo sempre a narração. Um abração para o nosso amigo Cassino. Rodrigão, tudo que é bom dura pouco. Estamos chegando ao final dessa homenagem. Espero que você tenha gostado de rever esses álbuns, essas figurinhas, um pouquinho da sua carreira, feito com muito carinho, muita dedicação para você. Mas antes de terminar, a gente sempre faz um bate-bola. Eu sei que você é um camisa 9, você não vai ficar em cima do muro. Vou colocar você na tela aqui. Agora é você com a galera. Eu vou fazer uma pergunta e você vai responder. Tá preparado? Bora! Vamos lá, então. Um presidente de clube. Marcelo Teixeira, no Santos. Um clube. Como já falei do Santos, vou falar do Inter, de Porto Alegre. Um camisa 10. Um camisa 10, Valdívia. Um jogador. Um jogador, Messi. Um goleiro. Marcão, do Palmeiras. Um técnico. Caramba, é difícil. Eu sei. Muito difícil. Eu vou no primeiro, realmente, que me iniciou no futebol, que foi as categorias de base, né? Tenho vários para citar, mas eu vou no Manuel Maria. Manuel Maria, muito bem. Um sonho realizado. Mesmo tendo me reprovado, hein, professor? Tá gravado aqui, Manuel Maria. Você vai ver depois disso. Um sonho realizado. Ter sido jogador de futebol. Um sonho a realizar. Um sonho a realizar. Ver um jogador que eu passo orientação ou que eu passei orientação se tornar um jogador de futebol profissional. A família é? Tudo. O Rodrigão é? Transparente.
Muito bem, então ele passou. Tem gente aí que a gente faz esse bate-bola, quer falar 2, 3 jogadores e começa a se embananar, não quer ficar mal na foto com alguém. Não, você foi realmente ali, ó, pai bola, gostei das suas respostas. E assim, galera, a gente então termina essa resenha hoje. O nosso convidado, homenageado, Rodrigão, nosso camisa 9. Rodrigão, sua palavra final para a gente finalizar a nossa resenha. Agradeço o carinho, agradeço o tempo que você teve para puxar todo esse acervo, né, Ricardo? Então, muito obrigado mesmo por esse carinho. Como eu falei, Saint-Étienne, eu nem sabia que eu tinha sido uma figurinha. E é uma frase que eu levo comigo e é o que eu vou deixar aqui para todos. Faça o bem, que as coisas boas venham ao seu encontro. Então, dedico aí uma boa noite, um bom final de semana a todos e um bom resto de sexta-feira. Rodrigão, sem palavras aí, faça o bem realmente a galera. Essa é a mensagem do nosso amigo Rodrigão. Vamos nos ver aí nos projetos aí de futebol, tamo junto. Quero mandar um abração para o Alê, também aí para o nosso Elivelton, que contribuiu aí com esses vídeos. E para você de casa, fique ligado, semana que vem a gente tem mais, tem Bola Redonda com Nilson, tem mais convidados na próxima semana e mais novidades. Rodrigão, um beijo no seu coração, meu irmão, foi um prazerzaço receber aqui. Esse link do YouTube tá gravado aí, você pode usar o material, pode editar, pode mandar para a galera, pode fazer a resenha, olha os álbuns que eu saí aí na minha carreira, material todo seu. Legal, obrigado, Ricardo. Um beijo no seu coração também. Como você falou, temos muitos projetos aí para acontecer e é isso que a gente pede, né? Pessoas do bem ao nosso encontro. Com e certeza. O Alê nos uniu, né? Porque a gente vem tentando contato, mas o Alê acabou nos unindo. Uma pessoa do bem reunindo outras pessoas do bem. Então, obrigado por tudo mesmo, de coração, e tenha uma boa noite. Obrigado, galera. Terminamos com o vídeo do Basílio e até semana que vem. Um abraço a todos. Fala, galera, nós estamos aqui no Esporte Coleções acompanhando o jogo, o projeto Esporte Coleções, que tem o objetivo de resgatar a memória dos jogadores através dos álbuns e figurinhas. Aqui a gente tem o Basílio aqui com a gente aqui. Fala, Basílio, fala um oi aqui pro pessoal do Esporte Coleções, as homenagens para os craques de hoje e de sempre. Vocês do Esporte Coleção, obrigado por prestigiar, né? São basicamente profissionais que têm uma história linda, maravilhosa, com todas as camisas dessa copinha que está tendo, né? E a gente tem que agradecer a presença de vocês por estarem prestigiando. Nós que agradecemos, Basílio, e todos os craques. Basílio, se vocês não viram ainda, álbuns e figurinhas do Basílio desde garoto no Corinthians, Portuguesa, lá no Esporte Coleções, vocês vão ver. Um abraço. Valeu, Basílio. Abraço. Um abraço.